Fecha um pouco. Fecha um pouco. Acho que ele está maior assim um pouco. Ok? Mas passa bem, passa bem. A Mostra São Paulo começou em 2012, na verdade é uma terceira edição, teve um interregno grande por falta de condições para poder produzir, não é? Mas regressa agora nesta data emblemática, por um lado os 200 anos da independência do Brasil e por outro lado os 100 anos da Semana de Arte de São Paulo. É uma mostra que contém 5 espetáculos que vão rodar e vão circular pelo país, de norte a sul, com a curadoria do Jorge Louraz Figueira. São espetáculos que, na verdade, como a arte, aliás, deve fazer, põem em causa, trazem a discussão sobre a nossa relação com a história, o tempo presente e, na verdade, aquilo que o teatro é, não é? Uma assembleia para discutir o tempo. Para a Câmara Municipal de Coimbra é muito importante esta iniciativa, este projeto do Teatrão, na medida em que explora aqui uma dimensão que é muito estratégica para este território, que tem a ver precisamente com este aprofundamento de laços entre aquilo que é o Brasil e Coimbra e também promover aqui um intercâmbio de criadores. É uma ocasião muito interessante para observarmos como a própria existência da rede de teatros e cineteatros em Portugal veio gerar uma conjuntura de colaboração e de intercâmbio reforçada. Depois há também o contexto do TAGV, da Universidade de Coimbra, que tem um histórico enorme na relação desde o período colonial com o Brasil, mas também no âmbito dos estudos sobre o Brasil e o Brasil pós-colonial e diríamos propriamente decolonial, que é aquele que é também investigado no contexto da criação, da investigação científica. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto, Hércules Quasímodo. Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar, sem firmeza, sem aprumo, quase gigante, sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura, normalmente abatida, no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. Caminhando, mesmo que a passo rápido, não traça a trajetória retilínea, firme. É o homem permanentemente fatigado. O Grupo Carmim foi um grupo criado por Quitéria Kelly em 2007, né, que é a diretora da Invenção do Nordeste, a peça que a gente está trazendo para cá. E foi criado com a premissa da gente criar dramaturgia original, pesquisando através das ruas, do que a gente ouvia da população e do que a gente percebia, e sempre com engajamento político, com a ideia de questionar uns pontos da sociedade. A Invenção do Nordeste é a nossa terceira peça, é uma peça de teatro de autoficção, que a gente chama, mas ela tem um cunho histórico, não do... Muita gente acha a história às vezes chato, vai ser aquela coisa de datas, mas não é o caso. É uma história que a gente entende como dinâmica, infelizmente ainda atual, porque trata justamente da xenofobia, dessa diferença de olhar para uma outra região pensando que são inferiores ou são cidadãos de segunda categoria. Trata nessa peça da função do ator tentando ser selecionado para um personagem que seria nordestino. Então, o que a plateia vai ver são 7 semanas de preparação e testes desses dois atores para a gente, no final, escolher qual dos dois é o mais nordestino. Não concordo, Henrique. Concorda com o quê? Com essa descrição aí. Robson, isso é Euclides da Cunha. Você vai discordar agora de Euclides da Cunha? Henrique, eu discordo até do Satanás, quanto mais do Euclides da Cunha. Olha aqui, quem é o Euclides da Cunha no jogo do bicho? No jogo desse bicho aqui, Euclides da Cunha é o leitmotiv do corpo nordestino. Mas eu vou dizer pra você que é um leitmotiv muito equivocado.
Porque, pensa aqui comigo, Henrique, esse cara não foi no Nordeste inteiro para poder falar isso. Não foi em Canudos, não foi... Como é que ele vai falar uma coisa dessa assim? Robson, não precisa ser, basta parecer. Pois é. Isso me parece coisa da seca de 77. Esse tema é muito propício para esse momento do bicentenário, falando de independência e de identidade. A gente entende que o Brasil tem muito a aprofundar sobre essa discussão e a peça tenta tocar nesses assuntos. Porque quando você separa o Brasil de forma tão arbitrária, muitas vezes, ou reduz o Nordeste, que são 9 estados, a uma única identidade, uma única cultura, você cria um reducionismo que é perigoso, como também certos conceitos em relação à política, em relação aos dilemas sociais que o Brasil enfrenta. Reduzir essa ideia do Brasil é sempre muito perigoso. O senhor não pode tirar o que é meu. Está me chamando de ladrão? Quem está falando é o senhor. Pra você aprender, seu ordinário! Quem quiser alcançar a salvação, fica aqui comigo de hoje em diante, até o dia que aparecer o sol, sinal de Deus, e o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. Quem é pobre vai ficar rico no lado de Deus, e quem é rico vai ficar pobre nas profundas do inferno. E nós não vai ficar sozinho, porque meu irmão Jesus Cristo mandou um anjo guerreiro com sua lança para cortar a cabeça dos inimigos. O Brasil voltou para o quadro da fome mundial, a gente tem quase 40 milhões de brasileiros com fome, sem emprego, isso só do ponto de vista econômico. Se eu falar da cultura, por exemplo, não temos mais o Ministério da Cultura, não temos mais financiamento para isso, a saúde agonizando também, então, enfim, tem várias questões que são preocupantes, mas eu também tenho uma certa esperança de que a gente entenda que precisamos dar esse passo à frente, já que regredimos tanto nesses 4 anos. Se eu morrer, nasce outro. Aquela paz só existe na morte. Homem nessa terra só tem validade quando pega nas armas para mudar o destino. É no rifle, no punhal.